Meu boa tarde aos amigos e amigas do Facebook. Estamos vivendo um momento de muita turbulência no nosso país. Um momento em que vem à tona uma gravação em que o presidente da República, juntamente com alguns senadores e outros membros do Congresso Nacional, em diálogo com o dono de uma grande empresa aqui do Brasil e do mundo, faz acertos em relação ao silêncio de delatores, faz acertos em relação à obstrução da justiça e também pedido de dinheiro. Então é um momento de muita tristeza para o nosso país, não temos muito o que comemorar, mas precisamos passar o país a limpo. A gente precisa cada vez mais que as instituições constituídas, que os parlamentares, que quem exerce mandato no nosso Brasil tenha postura de ética, postura de cidadã, postura decente. Então, fizemos hoje aqui na Câmara Municipal de Fortaleza um pronunciamento lamentando todos os episódios, mas acima de tudo, fazendo a conexão de que propostas de reformas como o próprio presidente Temer tem negociado pessoalmente suas aprovações, tirando direito do trabalhador, e quando a gente vê uma negociação de uma empresa que é a maior devedora da Previdência Social e a gente vê retirada de direito dos trabalhadores para pagar uma conta que não foi feita pelo próprio trabalhador, a gente vê que tudo está errado. Então, sempre resistimos aqui na Câmara Municipal sobre esse tema das reformas, principalmente a questão da reforma da Previdência, que exige quórum qualificado, porque é uma PEC. A reforma trabalhista, inclusive, já está no Senado e ontem e anteontem o presidente pessoalmente dialogava com os senadores e pedia apoio, sinalizava até com alguma medida provisória, para que pudesse alterar na medida provisória, mas não alterar o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, porque teria que voltar caso alterasse no Senado. E hoje a gente vê de forma lamentável, de forma triste, já teve um afastamento de um senador da República, provavelmente esse mesmo senador, que é o presidente do PSDB, Aécio Neves, seja preso hoje no final do dia, após julgamento do plenário do STF. Então vamos resistir aqui na Câmara, temos feito esse debate, temos apresentado os números da reforma da Previdência e eu acredito que se tem alguma coisa benéfica que pode sair de todo esse caos, é exatamente a não aprovação dessas duas reformas. Tanto a reforma trabalhista que já está no Senado, quanto a reforma da Previdência, que o governo ainda angariava votos, ainda pressionava os parlamentares da sua base. E base essa que já está diluindo, base esta que está derretendo. Ontem mesmo, alguns deputados do DEM, partido que tem o presidente da Câmara dos Deputados, já sinalizava a saída da base. PPS hoje se reúne, PSB já tinha sido posicionado contra a reforma, o Solidariedade já tinha se colocado contra o governo nas reformas. Então, essa base dele, que dizia que era sólida, uma base de quase 400 parlamentares, hoje ele já não tinha voto suficiente para aprovar a reforma da Previdência, ou seja, 308. E agora, depois desses escândalos, Deus queira que essas reformas sejam esquecidas, mas precisamos passar o nosso Brasil a limpo. Porque a economia está num desgoverno hoje, bolsa cai, já fecha uma vez, a reabre, cai novamente acima dos 10%, fecha novamente, o dólar dispara aí quase 10%, o cenário internacional, os papéis das principais empresas brasileiras em todas as bolsas já do Oriente e na Europa já caíram. E é um cenário muito difícil, preocupante, e que nós precisamos, acima de tudo, ter uma tranquilidade política. E para isso só tem um caminho. A Constituição não permite ainda, mas pode ser aprovada uma proposta de emenda constitucional para diretas já. Não dá para que o presidente do Senado ou o presidente da Câmara possam ser os sucessores caso o presidente Michel Temer caia. E ele, aliás, ele tem que cair e ser preso, porque nós não podemos aceitar o que está acontecendo, e principalmente a história que o PMDB tem ao longo dos seus mais de 30 anos de fundação, mostra claramente que é um partido que está sempre de forma fisiologista, pendurado nos governos que tem no Brasil afora, Brasil adentro também, governos estaduais e prefeituras. Então, queremos diretas, precisamos que o povo escolha o seu novo representante e quem sabe até que mude, que aprove uma PEC que antecipe as eleições, que tenha um mandato maior e que já proíba a reeleição. Era isso que a gente queria ver aqui, mas de forma indignada, de forma triste, não temos muito o que comemorar, mas temos que passar o Brasil a limpo. Obrigado, meus amigos e minhas amigas do Facebook.